Muito boa noite, estamos aqui mais uma quinta-feira, 8 da noite, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje vocês devem estar sentindo falta de uma pessoa, né? Mas hoje, né, estarei aqui do lado de cá e o Renato vai estar ali do outro lado. Oi, eu vim, gente, tô aqui, prazer ter vocês aqui essa noite. Sou Renato Valeriano, psicólogo. Já me segue nas redes sociais, já vou começar com o merchan, hein? Já me segue lá, @renato.valeriano. Eu sou a Débora, @debora.neuropsi, que é a minha rede social no Instagram e também no YouTube. Me siga lá, né, pra gente poder fazer essa troca. No Instagram é possível, né? Essa troca de perguntas do direct, dos comentários, e aí a gente consegue responder e aproximar, estreitar. Mostrar o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Exatamente. Né? Conversar sobre vários assuntos, Sim, né? nos aproximar mais, né? Dessa realidade. E hoje estamos com um tema muito bacana. Vamos falar sobre regulação emocional da criança. Um tema super atual. Difícil. E eu acho que o tendão de Aquiles da maioria dos pais, né? Das mães, exatamente. Principalmente, né? Até dos professores, sim, né? De quem convive com a criança, de quem está cuidando da criança, tem que fazer esse papel de ser o regulador, né? Mas eu não vou falar não, porque quem vai falar disso é o Renato. Nós vamos conversar aqui pra gente falar, porque o assunto é muito bacana, né? Mas então vamos lá, vamos começar sem mais delongas. Renato, conta pra gente, o que é esse tal de regulação emocional? Porque tem um nome difícil, mas ele é conhecido de outras formas também, no nosso cotidiano, né? Conta pra gente o que é isso. Sim, é um tema muito necessário, né? Todos nós convivemos com crianças, a gente precisa aprender o que é. E também, na verdade, a gente vai direcionar aqui para a criança, mas é um assunto muito necessário para nós. Porque a regulação emocional da criança passa pela regulação emocional do adulto. Se um adulto ele não sabe, não consegue se regular, se gerenciar, como que ele vai ensinar isso para a criança? Então, é um processo que inicia aqui no adulto, para depois chegar na criança. Então, basicamente, gente, o que é regulação emocional? É uma habilidade psicológica que a gente tem de gerenciar a nossa emoção, gerenciar ali o nosso centro, controle de emoções, como o filme Divertidamente. Tá Divertidamente, mas é bem isso, né? É bem para você visualizar bem, é exatamente isso. É você conseguir fazer aquela gestão ali do seu controle, do seu centro de controle das emoções. Você conseguir compreender como as suas emoções funcionam e pensar a respeito delas de forma objetiva, realista e começar a direcionar a sua ação, seu comportamento de forma mais objetiva e assertiva. Então, na verdade, é basicamente isso. Você sente, você compreende aquela emoção, aquilo que você sentiu, e você age de forma mais intencional e assertiva. Não só simplesmente reagindo ali aos momentos, né? E é o que nós fazemos muitas vezes, né? Muitas Quando a gente vezes não tem a consciência disso, e nós pais, eu sou mãe, né? Da Sara e da Sofia, o Renato é pai também, né? Muitas vezes nós não temos ali no corre-corre, né, no dia a dia ali, aquela coisa da vida real. Muitas vezes a gente não para pensar, peraí, eu tenho que me regular e regular aquela criança, né, ensiná-la isso. Então, o que eu, mãe, né, o que os pais podem fazer para regular, para fazer essa educação, essa regulação emocional com as crianças? Primeira coisa que eu acho que a gente precisa é entender como que funciona essa criança, como que o cérebro da sua criança funciona. E por que eu estou falando o cérebro da sua criança? Porque o cérebro da Sara vai funcionar diferente do cérebro da Sofia, que vai funcionar diferente do cérebro da Laura e do Lucas, dos nossos filhos. Então a gente precisa entender como que o cérebro daquela criança funciona. Claro que tem padrões entre as diversas fases do desenvolvimento, mas cada criança vai sentir aquele ambiente, vai reagir de forma diferente. Então, basicamente é isso. Mas uma coisa curiosa, Débora, quando a gente fala de regulação emocional, é que a gente percebe que os pais, eles sabem muito sobre o corpo da criança, sobre
higiene, como tem que tomar banho, como que deve escovar dente. A gente sabe muito sobre a escola, a gente sabe muito sobre essas coisas práticas, né, do dia a dia. Quais alimentos que a gente tem que comer, né, que são saudáveis para o nosso corpo. Sim. E a gente sabe orientar as crianças em relação a essas coisas práticas. Olha, você vai tomar banho desse jeito, você vai escovar o dente assim, tem que escovar lá atrás, enfim. Mas quando a gente fala do cérebro, do funcionamento, de emoções, de comportamento, de pensamento, a gente não tem essa mesma preparação. Porque muitas vezes os nossos pais não nos prepararam, não nos ensinaram, e a gente não teve no nosso dia a dia quem nos ensinasse isso. E às vezes a gente ouve assim, aquela criança é geniosa, aquela criança tem a personalidade forte. Sim. Mas a gente não bem geral, sabe, né? Bem geral. Bem geral. Mas não sabe nomear, talvez, o que é isso? O que é ser personalidade forte? O que é uma criança ser geniosa? O que quer dizer? Quer dizer que ela explora mais as emoções? Quer dizer que ela se coloca mais? Ela expressa mais? O que é isso? Né? E dentro da regulação emocional, né? E é isso aí, nós não fomos educados, ensinados para isso. Né? As pessoas, de modo geral, elas não lidam bem com as emoções, né? Elas têm muita dificuldade, porque é algo muito pessoal, né? Mas, basicamente, quando a gente vai falar de regulação emocional, a gente vai falar do cérebro da criança. E existem duas trilhas que o seu filho ele vai seguir ali no seu cérebro, uma trilha que a gente chama de trilha emocional e a trilha racional. Eu trouxe aqui até duas. Hoje a gente vai brincar aqui. Coisa boa. Eu tem quero. Coisas. Esse episódio tá bom. E quando você... Até são dicas práticas, gente, para você ensinar o seu filho no dia a dia. Nos nossos cursos de educação parental, que a gente ministra, nos nossos orientações parentais, de forma geral, a gente ensina várias dessas técnicas para você ensinar seu filho. Então, presta bem atenção. Quando a gente fala de trilha no cérebro, eu vou usar aqui a bolinha vermelha para representar a trilha emocional e a bolinha verde para representar a trilha racional. O cérebro da criança, o nosso, mas eu vou especificar da criança, ele tem uma trilha que o cérebro, que é como se ele fosse um caminho que o cérebro dele percorresse em relação às emoções. E um outro caminho que o cérebro do seu filho percorre em relação ao raciocínio, à racionalidade. Então, o objetivo nosso na regulação emocional é tentar integrar esses dois caminhos de forma a equilibrar. Então, na verdade, o que é a saúde mental, tanto de uma criança quanto de adulto? É o equilíbrio e a harmonia entre esses dois caminhos, essas duas trilhas ali. Então, a trilha emocional, ela está mais relacionada a um raciocínio mais intuitivo, a criança se expressar, sentir ali aquele momento ali no dia a dia dela. Ela está muito ligada a uma linguagem mais de expressões faciais, de sensações corporais até. Um raciocínio, entre aspas, mais emocional. Já a trilha racional que o seu filho percorre ali no cérebro está relacionado a um pensamento mais organizado, mais objetivo, mais literal das coisas. Então, a gente tem que buscar, na verdade, na regulação emocional, um equilíbrio entre esses dois caminhos do seu filho. Então, você está dizendo, deixa eu ver aqui, se é o que você está dizendo que eu ouvi aqui, né? Que precisa de andar em conjunto. Os pensamentos precisam de estar organizados e as emoções. Sim. Porque se um tiver desequilibrado, os dois vão entrar em parafuso. Tudo desanda. Eu vou fazer uma outra analogia. Pensa numa praia que tem duas orlas. Que tem uma orla que é a orla do caos, do desespero, da loucura. E uma orla que a gente chama da rigidez. Então, o que o seu filho, o que você vai ensinar o seu filho a fazer para que ele tenha saúde mental? Ele conseguir nadar entre essas duas orlas. Porque não só ele nadando só ali perto da orla da praia, que tem as ondas fortes, aquele momento emocional de descontrole, de birra, que ele não consegue se controlar, que ele sente que está tudo ali
como se fosse uma sensação de afogamento emocional mesmo, não é saudável, quanto também a outra orla da calmaria excessiva, de padrões muito, muito rígidos, dele não conseguir ser flexível em relação às coisas. Os dois extremos são ruins para a saúde mental. Então, na verdade, com a regulação emocional, você vai tentar ensinar ele a equilibrar esse nado entre esses dois mundos, do caos e da rigidez. Mas vai vir, né? Vai vir o momento do caos. Vai vir. E o momento de calmaria, ele existe. Sim. A gente espera que exista, né? Mas, então, o treino é para isso, né? Para que a criança, a partir de um treino de mobilidade, ela consiga fazer isso, caminhar por esses lugares e se entender, né? E na verdade, quando e como você vai ensinar isso para o seu filho? Que numa situação ali que ele não quer ir tomar banho. Esses dias eu gravei um vídeo com o Lucas, né? Virando Hulk, porque ele não queria ir tomar banho. Ele tá ali, ele quer brincar e você começa a falar com ele, tá na hora do banho, vai tomar banho. Aí aquilo ali vai inundando ele com aquela emoção dele de eu quero brincar, ele vai ficando nervoso, vai ficando com raiva. E na verdade, essas situações são as situações ideais para você ensinar o seu filho a se controlar e agir de forma adequada. Você não vai, a gente como pai, como mãe, não vai separar uma hora do dia, olha, hoje às 9 horas da noite, aula, né, Débora? Sobre regulação emocional. Lucas, Laura, Sofia, Sara, nós vamos ter hoje às 9 horas da noite a aula de regulação emocional. Não existe isso. Não existe isso. É no caminho, né? Enquanto vai acontecendo. As coisas na nossa vida, na nossa família, no dia a dia da criança vão acontecendo e você vai ensinando elas utilizando essas situações. Porque exatamente essas experiências são essas situações que vão transformar, no caso, o comportamento dela, né? Então ali é como se fosse a escola dela, né? O seu dia a dia. Então, eu queria falar sobre estratégias de forma prática para você ensinar o seu filho a se regular emocionalmente. A gente pode listar aqui algumas de forma bem objetiva. Por exemplo, primeira coisa, como que eu vou ensinar meu filho a entender a emoção dele, pensar sobre ela e planejar um comportamento adequado. Primeiro, eu preciso saber me autorregular. Então, a primeira coisa que você, pai, mãe, precisa para ensinar seu filho regulação emocional, você precisa primeiro se conhecer e se autorregular. Nossa, aí que é o difícil, né? Porque aí que são elas. A gente não consegue nem perceber as próprias emoções. Eu converso, às vezes, em atendimento com algumas pessoas que não sabem nem nomear. Aí eu falo assim, mas e aí nessa situação você sentiu o quê? Tinha raiva, tinha alegria, tinha tristeza, e a pessoa acha que tudo é uma coisa só. Eu fiquei nervoso. Mas e no meio desse nervoso, o que que tinha? Né? Você estava com raiva? Você estava frustrado? Então, assim, se a gente não sabe fazer isso, como que a gente vai ensinar? Então, precisa disso, né? A gente precisa aprender a nadar. Usando essa mesma analogia com as duas orlas. Exatamente. Usando essa metáfora da praia, a gente precisa aprender a nadar para ensinar o nosso filho a nadar e não se afogar nessa tempestade emocional. Pensa só num salva-vida. Se ele não souber nadar, ele não vai conseguir salvar a criança, né? Então, primeiro ele precisa entender, né, como que é o funcionamento ali das ondas, qual que é a capacidade dele de chegar ali, no caso, na pessoa que está se afogando, para conseguir salvar aquela pessoa. Então, a primeira coisa é essa, você precisa aprender a nadar, ou seja, se autorregular para depois conseguir salvar o seu filho. A segunda coisa, eu trouxe aqui, um termômetro. Trouxe aqui um termômetro, ótimo, gente. Já aproveita e já vai medir a temperatura. Vamos lá, medir a temperatura. A gente sabe que que a nossa temperatura normal do corpo gira em torno dos 36 graus. Um pouquinho mais do que isso, a gente sabe que é 37,5 estado febril, 38 febre, 39 já é febre alta. Já extrapolou, já passou. Perigoso, procura o médico. Então a gente... já até apitou. Tá apitando, tá? Procura aí. Só que a gente precisa entender e aprender a medir a temperatura emocional
nossa e dos nossos filhos. Só que existe como existe aqui no padrão da medicina a temperatura ideal do corpo, 36 graus, 37,5, 38. Emocionalmente, a gente não tem isso metrificado. Não tem como medir. Não tem como medir exatamente, né, Débora? Porque é muito subjetivo. Aquilo que nos causa inundação emocional nem sempre vai causar no outro. Então, por isso que eu falei no início que cada cérebro de cada criança vai funcionar de forma diferente. Como que você vai entender as medidas adequadas, que são a temperatura normal, a temperatura que você tem que ter um pouquinho mais de atenção e uma temperatura alta que você tem que se preocupar em relação às emoções do seu filho? Na prática, você vai entender em cada situação como o seu filho reage e como que aquilo causa sofrimento para ele. Então, você vai começar a analisar e fazer distinções entre uma situação e outra, né? Até pensando no ambiente que você quer criar dentro da sua casa. Exatamente. Qual que é o clima que você quer? Sim. Né? A sua casa tem um clima quente? Sim. Você resolve, né, as coisas assim, Sim. mais no... Né, Sim. Ou você quer um clima mais Isso estável? É muito interessante você falou, porque cada casa e cada família tem um funcionamento diferente. Então, uma família que ela é um pouco mais agitada, as pessoas são um pouquinho mais ansiosas, falam mais alto, até um pouquinho mais irritadiças, mas se aquilo está dentro de uma normalidade aceitável, se é funcional para aquela família, não está trazendo prejuízo ali para as crianças ou para o casal, ok, mas tem essa temperatura talvez para uma outra família está excedendo e causando sofrimento, né, para as próprias crianças. Então a gente tem que saber medir o que é, o que não é aceitável em termos de temperatura. E aí a gente vai ter que usar o bom senso? O bom senso. E quando o bom senso não existe, os prejuízos vêm. Sim, sim. Né? Porque se uma família ela não consegue perceber isso, talvez o prejuízo não está lá na minha casa, mas alguém da minha casa está causando prejuízo para o meu vizinho, né? Para o vizinho, para quem está ao lado. Sim. Então, isso... E aguçar a nossa percepção mesmo. Às vezes, nosso filho está triste. Só que, às vezes, a gente acha que ele está cansado, que ele não está... só que aquela tristeza, às vezes, tá recorrente ali, passando por dias, e ele está ficando cada vez mais desanimado. Você acha que, às vezes, é uma falta de vitamina, ele está só cansado, mas é uma tristeza recorrente. Porque quando a gente fala de regulação emocional, a gente pensa só numa emoção. A gente pensa imediatamente na raiva, na explosão, na agressividade. Aquelas que chamam mais atenção. Exatamente. Mas quando a gente fala de regulação emocional, a gente fala de todas as emoções. A gente fala de tristeza, as emoções primárias, né, que o próprio filme mostra, né? Sim. A raiva, a tristeza, o nojo, alegria, enfim. Hoje, né, a gente fala muito da ansiedade, do próprio amor, né, do afeto. Então a gente precisa ter essa percepção de entender, não, só hoje meu filho está um pouquinho desanimado, mas no outro dia já deu uma melhorada, ou tá persistindo isso, ele tá muito irritado disso hoje, ele começou a falar mais alto, ele tá começando a ofender o irmão dele, ou seja, a temperatura dele tá subindo. Sim. Eu vou esperar ele explodir ou eu vou agir ali de forma assertiva, intervir. Mas às vezes, sabe o que é difícil? Porque às vezes a gente fala, nossa, mas o pai não percebeu, a mãe não percebeu, mas às vezes essa emoção está vindo dos próprios pais. Sim. Né? O clima está quente entre os pares ali, né? Ou é a mãe ou o pai que está mais triste, talvez uma depressão, e não percebe que não se regulando, a criança tende a perceber aquilo ali de alguma forma e de reproduzir aquele comportamento, aquelas emoções. Né? Então, a importância disso. E às vezes a própria família não vai perceber, mas a escola, né, vai falar assim, olha, seu filho está mais tristinho esses dias, aconteceu alguma coisa? Porque nem sempre a gente percebe quem está ali no núcleo familiar. Né? Vai precisar de alguém de fora vir para notificar, atentar assim, a gente para aquilo, né? Exatamente. E pegando situações do dia a dia, por exemplo, a gente pegar uma briga de irmãos,
ali, acontece muito. Na minha casa não acontece, não acontece na sua. Não gostaria. Acontece. Mas é importante, né? É importante para eles Sim. aprenderem a conviver em sociedade. Sim. É importante para eles conseguirem resolver questões, né, com a pessoa ali que é da mesma geração. Sim. Então é importante, não podemos banir esses momentos. Sim. A gente até precisa de deixar que eles resolvam, né? Mas tem, claro, que os limites. Sim. Se a gente percebe que ultrapassou, a gente precisa A gente fala de, por exemplo, duas crianças, né? Vou pegar a Laura e o Lucas, no meu caso. São duas crianças diferentes com funcionamentos diferentes. Eles brigaram, vai lá falar que a Laura... o Lucas pegou emprestado lá uma canetinha da Laura. Situação comum no dia a dia. Aí a Laura ficou muito irritada porque ela não gosta que o Lucas pegue as coisas dela. Ela tomou da mão dele com força e o Lucas começou a chorar. Porque ela tomou da mão dele e não quer emprestar ele. A Laura tá com raiva, tá irritada porque o Lucas tomou da mão dela e pegou sem ela deixar algo que é dela, que é muito importante para ela. E ele ficou triste porque ele achou que ela é egoísta de não emprestar para ele e de ter agido desse jeito, pegando de qualquer jeito da mão dele. Parecem situações bobas, mas para as crianças são coisas muito importantes e elas estão realmente sentindo aquilo ali. Então eu tô pegando ali duas crianças, uma tá no auge da raiva e a outra tá no auge da tristeza, ali na decepção com a irmãzinha. Como que eu vou agir nessa hora? Você vai simplesmente, como a maioria dos pais, vai gritar com os dois: para de bobagem, empresta ele, Laura, para de chorar, Lucas. Essa é a forma mais assertiva? Você acha que você vai acabar ali com a raiva da Laura e com a tristeza do Lucas agindo dessa forma? Provavelmente não. Como agir nesse momento? Você pode conversar com eles separadamente ou você pode juntar os dois e tentar trazer os dois para perto de você. Você vai tentar racionalmente conversar com eles ali naquele momento que a Laura tá morrendo de raiva e que o Lucas tá morrendo de chorar de tristeza? Não é o ideal, gente. Essa é uma das estratégias que a gente fala em termos de regulação emocional. Seu filho, ele tá conectado na trilha emocional. Então, a trilha emocional tem que ser conectada com a trilha emocional. Uma trilha racional não vai conseguir se conectar com uma trilha emocional. Ou seja, se você tentar racionalizar ali com seu filho, falar: olha, você está sendo egoísta, Laura, e você está sendo exagerado, Lucas. Isso não vai funcionar de imediato. O que você vai fazer naquele momento? Você vai tentar entender a emoção dele. Você vai acolher os dois. Dá um abraço nos dois. Abraça os dois, fala assim: não, é ruim mesmo, Lucas. Quando a gente quer que uma pessoa empreste a gente as coisas e a pessoa não empresta. Eu sei que você sente que tudo que é da Laura é seu também e que você ficou triste porque ela tomou da sua mão, né? Você esperava que ela te emprestasse porque ela é sua irmã, você ama ela. E com a Laura você vai falar assim: ô filho, eu sei que é ruim mesmo que as pessoas tomem, né, peguem as coisas sem falar com você, isso deixa a gente irritado mesmo. O que você fez? Você entendeu aquilo que os dois estão sentindo. Se conectou, né, com a emoção deles. Imediatamente, os dois, eles vão tender a dar uma abaixada. Porque eles se sentiram acolhidos. Se sentiram e não acolhidos. Julgados naquela emoção. Exatamente. Essa conexão de emoção com emoção vai fazer com que eles se sintam acolhidos, a trilha emocional com a trilha emocional, e eles vão abaixar um pouco aquele nível de emoção, de efusão da emoção, de aquela tempestade emocional. Então, naturalmente, vai dar uma baixada. E aí, você vai para uma outra estratégia, que é depois que você consegue se conectar com ele, você vai redirecionar os dois para a trilha racional. Então, depois pensar sobre isso, né? Quer pensar sobre isso. Primeiro você sente, depois você conduz ele para pensar sobre isso. Isso não é fácil, gente, porque passa ali pela emoção do pai e da mãe também. Parece simples, né? Didático, então, eu falando aqui. Quem me acolhe? Se eu tenho que acolher as emoções, quem que acolhe? A questão é essa. Você vai ter que se virar. Sim, acolher. Porque o adulto da relação é você. Então, você dá o tom da conversa. Que o adulto
tem uma regulação, né? E não é esperado isso da criança. Ela está em treinamento, mas é esperado que o adulto tenha esse controle. Sim. O que a gente também chama de controle emocional. Sim. Né? A criança não tem. Ela está no direito dela de estar em construção e de treinar. Mas nós precisamos de treinar isso, talvez, ali com o nosso parceiro, né? Sim. Se você não tem um parceiro, talvez com sua amiga, com na própria mãe, terapia, né? Na própria terapia, porque talvez se você não dá conta de fazer isso com o seu filho, talvez é porque você está precisando de que as suas emoções sejam acolhidas primeiro. Sim. Né? Sim. Para você dar conta de olhar para a emoção do outro. Como que você vai ensinar alguém a nadar se você não sabe nadar? Né? Como você vai ensinar uma habilidade para o seu filho se você não sabe aquela habilidade? Como eu vou ensinar meu filho a se regular emocionalmente, aprender a surfar nas duas ondas, tanto emocional quanto a racional, se eu não consigo fazer isso também, me controlar? Então, né, você precisa se regular e você vai fazer isso através de conhecimento, terapia, de treino diário ali, como a Débora falou, nas suas próprias relações. Né, seguindo essa questão, eu estava falando da trilha racional, né? O que você vai fazer na trilha racional? É um momento ali que você vai sentar com ele e vai falar, vai pedir ele para explicar o que aconteceu. Primeira coisa, às vezes a gente já vem com o discurso pronto, né, Débora? O pai e a mãe já tem essa tendência do suposto lugar do saber. Cátedra, assim, né? De lugar diferenciado. A gente se coloca, às vezes, num suposto lugar do saber, com o discurso pronto. Aí, quando a gente vai conversar com o filho sobre o que aconteceu, a gente já chega, olha, aconteceu isso, aquilo. Desqualifica até as emoções. Exatamente. Você não espera ele dizer o que aconteceu primeiro, para você ver, né, dar o seu ponto de vista sobre aquela situação. Então, primeiro, você vai perguntar para ele o que aconteceu. O que aconteceu, e diante daquilo que aconteceu, você vai pontuar. Mas só que uma coisa fundamental quando a gente fala dessa hora de direcionamento ali, de racionalização, é você apontar para ele que você não está criticando e nem corrigindo a emoção que ele está sentindo. Ele tem direito de sentir qualquer uma emoção, gente, porque ele não tem controle sobre isso. A criança, ela, assim como o adulto, nós temos várias emoções: raiva, tristeza, medo, angústia, ansiedade. Você vai corrigir o comportamento dele diante daquela emoção. Então, na verdade, você vai corrigir. Olha, eu sei que você se sentiu assim, você ficou com raiva, mas isso não justifica você bater no seu irmão. Isso não justifica você gritar comigo quando você fizer isso. A criança, até os 3 anos, mais ou menos, de idade, a criança, ela basicamente, ela segue a trilha emocional. Ela ainda não aprendeu a seguir a trilha racional. Então, a gente vai, aos poucos, ensinando ela. Então, essas explosões de raiva, birra, elas vão acontecer recorrentemente. E ela não vai aprender na primeira vez que você ensinar. Então, você precisa ter a paciência para ensinar várias vezes. Então, várias vezes. Vai acontecer situações extremas, gente? Vai. Que você não vai conseguir fazer isso que eu falei aqui agora, que eu e a Débora falamos. Você vai sentar, vai conseguir conectar com a emoção dela, acalmar ela, racionalizar e ensinar ela um comportamento mais adequado. Tem situações que não vai ser possível isso. Você vai... O que vai acontecer nessa situação? Você vai conter ela. Contém e tira ela daquele momento e daquele contexto, daquele ambiente que causou aquela explosão emocional dela. Quando você tirar ela daquele contexto, ela tende a se acalmar um pouco. Você contém ela, espera se acalmar e depois você faz esse processo de conexão e redirecionamento para a trilha racional. E dentro desse processo, já caminhando já para o final, que a gente, né, o nosso tempo é curto. Sim. Eu tô vendo que você trouxe jogos aí, eu tô vendo que você trouxe máscara. Sim, esse é um momento que é o momento que você vai fazer de que a gente chama de psicoeducação. A gente faz isso com as crianças na terapia e a gente ensina também nos cursos sobre como você fazer isso com seu filho em casa. Porque a criança, como eu disse no início,
né, nos seus 1, 2, 3 anos de idade, ela ainda não aprendeu isso. Então, ela às vezes nem sabe nomear o que ela tá sentindo. O que você tá sentindo? Não sei, eu tô sem ar, eu tô angustiada, né? Ela não sabe nomear. E às vezes ela não fala, ela reage. Aí ela abre a geladeira 1000 vezes, ela quer ir comendo, porque ela de alguma forma quer dar sentido para aquilo que ela sente. Sim. Né? Mas ela não sabe. Aí ela quer... Ela pula, ela grita, ela come demais, ela joga alguma coisa. E ela quer resolver o mundo interno a partir do mundo externo. Ela quer pegar coisas para vir resolver o que tá aqui. Mas não é assim. Não é assim. Então, o que você vai fazer? A gente tem muitos instrumentos. Numa outra oportunidade, a gente pode até citar alguns, né, jogos e coisas desse tipo para a gente ensinar aos nossos filhos no dia a dia de se autorregular. Então, por exemplo, em casa, eu uso muito com o Lucas, a gente também usa em terapia com as crianças, né? Jogos mostrando, por exemplo, expressões faciais das emoções, né? Tristeza, surpresa, vergonha, medo. E quando a criança está relatando até na terapia, o mesmo em casa dos nossos filhos, a gente pode mostrar para eles, olha aqui pro papai ou pra mamãe, qual desses aqui você está sentindo agora? Você se identifica, você acha que é esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, aos poucos, você vai fazendo ele identificar as expressões faciais daquela emoção, vai... o que aquela emoção traz para o corpo dele e começando a nomear o que essa emoção significa. É tristeza, é quando você fica um pouco mais para baixo, ou essa aqui é a raiva, você quer jogar as coisas, bater em alguém, né? Enfim, e você começa... E também uma outra possibilidade é você também mostrar o contexto. Alguns dos jogos mostram algumas situações do dia a dia. Por exemplo, quando você tá... um ursinho de pelúcia, um brinquedo seu sumiu, você tá, né, enfim, procurando. Como você se sente, né? Como você se sente, sua mamãe tá grávida. Olha que legal, né? Situações, sua mamãe tá grávida. O que você pensa a respeito disso? O que você sente quando você vê só aquele barrigão da mamãe crescendo? E além do que o que você sente, o que você tem vontade de fazer quando você sente isso? Sim, isso é muito importante. O que você pensa quando você sente isso? E o que você tem vontade de fazer? São coisas que, de forma lúdica, você vai ensinando o seu filho a identificar, sentir, né? Identificar o que ele está sentindo, se localizar naquilo ali, começar a criar um pensamento sobre aquilo e começar a planejar as ações dele. Olha, eu sei que você ficou com raiva nesse momento, mas vamos pensar aqui. Quais são as ações que você pode ter, quais são os seus comportamentos que você pode ter nessa situação se acontecer de novo? Então, o pai e a mãe, eles têm essa obrigação de orientar o filho e de ensinar essa habilidade psicológica de autorregulação emocional e outras habilidades de como se portar, o que é o comportamento adequado em determinada situação. E aos poucos a gente vai ajudando os nossos filhos a amadurecer. E é legal uma coisa que você falou, né, sobre ensinar as emoções, o que cada uma significa. Sim. Se tem uma emoção que é melhor do que a outra, mais adequada do que a outra. Sim. Por exemplo, você precisa de permitir que na sua casa o seu filho fale assim: eu senti inveja. Sim. Mas a inveja não é um sentimento muito bacana. Não é um sentimento bonito socialmente. Não é bonito, né? Mas ela precisa de dizer. Precisa ser nomeada, né? Ser nomeada. Sim. E o que eu posso fazer quando eu sinto inveja? Sim. Né? Eu não posso sentir, então? É pecado sentir isso? O que a gente faz com isso? Né? Então, o ambiente da sua casa precisa ser esse ambiente que a criança fala... Que ela tem a liberdade... Tem a liberdade de falar, de expressar. Né? Eu tenho raiva nessa situação, eu senti raiva. Né? Até na terapia isso acontece muito, porque os pais não estão lá. Sim. Então, a criança tem a possibilidade, tem um ambiente acolhedor, né, de confiança, que ela sabe que ela pode falar assim: eu fiquei com raiva da minha mãe, eu fiquei com raiva do meu pai, né? Porque eles fizeram coisas, talvez coisas pequenas, mas ali é um lugar para ela falar isso, sem ser recriminada, porque se você fala isso pro seu pai, eu fiquei com raiva de você, menino, mas como é que você tá discordando, né? Por isso que a importância da gente não corrigir a emoção, né, Débora? Exatamente. A gente não tá no papel de corrigir a emoção da criança, a gente corrige o comportamento errado diante daquela emoção dela. Porque a partir do treino, da próxima vez, ela pode agir diferente. Exatamente. Mesmo que ela sinta aquela mesma coisa, mas o comportamento pode ser
ser modulado. Mas o sentimento não, ele vai vir. Mas ele vai embora também. Sim. Né? A criança não é aquele sentimento. Sim. O sentimento não define a criança. Né? Então, por isso que a gente trabalha no comportamento. Como ela não sabe agir de outra forma, ela vai agir da forma com que ela vai sentir na hora ali. Exatamente. Ela vai gritar, ela vai pular, ela vai se jogar no chão, ela vai bater em alguém, jogar alguma coisa. Não porque ela é uma criança ruim, não. É porque a única forma que ela encontrou ali de expressar, né, de extravasar aquele sentimento que está... afogando ela, né? E sabe o que é importante também? Porque se a gente não trabalha agora na infância, nós vamos chegar sendo adultos que assim, sentir raiva, eu mereço, então eu vou lá, vou comprar uma coisa. Eu senti, eu fui frustrado, então só para descontar isso que eu senti, eu vou beber. Compensação, né? A gente Fazem tenta compensações porque a gente não sabe lidar com o que a gente sente. Nós adultos fazemos muito isso, até a gente ter consciência e aprender a lidar também com as emoções. Sim. E tem 2 erros, só pra gente encerrar, que eu vejo muito comuns que os pais cometem. 2 erros que os pais cometem recorrentemente. Primeiro, nesse contexto de regulação emocional, a permissividade. Às vezes confunde o acolhimento com deixar a criança fazer o que ela quer. Não, meu filho tem que extravasar mesmo. Ai, filho, o que está acontecendo? Acolhimento não quer dizer que você vai falar mansinho, que dependendo da sua personalidade, você vai falar assim, mas não quer dizer que você tem uma personalidade mais forte, você vai falar de forma mais assertiva. Então, não confunda permissividade com acolhimento. Você não vai deixar o seu filho fazer o que ele quer em determinada situação porque ele está, tá ali naquela tempestade emocional. Você vai agir assertivamente. Você acolhe ele, eu entendo o que você está sentindo, mas você não pode fazer isso. Você tem que ser firme. É o que a educação positiva, que está muito em alta aqui, que vai ser um assunto para outras vezes, né? Fala sobre você ser firme e gentil, né? Ao mesmo tempo. Você não vai desrespeitar ela, mas você vai agir com firmeza porque aquele comportamento não é aceitável, independente do que ela estiver sentindo. E outro erro que eu vejo também é o autoritarismo, que é o contrário, né? Você agir de forma muito firme, dura, agressiva, tolindo ali aquilo que ele está sentindo, às vezes corrigindo a emoção da criança. Para de choro, deixa de ser exagerado, deixa de ser fresca, você está com nojinho disso, que frescura. Isso é uma forma desrespeitosa de você corrigir a criança, né? Não são... Ambas educações, tanto a permissiva quanto a autoritária, são formas erradas, né? São extremos, né? São extremos, porque inclusive quando a gente vai estudar sobre saúde mental, sobre transtornos, a gente entende que os traumas e os transtornos mentais, eles acontecem pela falta e pelo excesso. Então, a gente, né, no dia a dia, como pais, como mães, a gente tende a ir para os extremos. Então, a nossa busca diária é o equilíbrio. Então, quando a gente fala, né, de forma objetiva, encerrando aqui, de regulação emocional, a gente buscar a saúde mental dos nossos filhos, tentando equilibrar a trilha emocional dele com a trilha racional, fazendo essa integração entre as duas partes, acolhendo a emoção dele, mas agindo de forma assertiva, ensinando ele comportamentos mais adequados para agir de acordo com a emoção que ele está sentindo naquele momento. Não é tarefa fácil. Não é fácil. Mas vamos tentando todos os dias, né, Débora? Mas é isso, né? Não é fácil, mas se a gente nem tentar... Aí que vai ficar mais difícil. Nosso papel aqui não é dizer que é fácil mesmo, mas que é um caminho... E com treino, com dicas, treino, né? Assim como orientação. A gente treina várias habilidades, essa é mais uma aí para o nosso rol de habilidades. E se você tem, né, dificuldades com isso, procura quem entende mais sobre isso, né, gente? Não é uma propaganda, não é simplesmente uma propaganda aqui de terapia, mas é isso, você tem que procurar pessoas que entendem sobre aquele assunto, que podem te orientar como fazer isso. E a gente trabalha muito isso em orientação parental, né, orientação de pais. A gente ensina como o pai vai usar em cada situação alguma técnica específica para conseguir ensinar o filho regulação emocional e habilidades psicológicas de forma geral, né?
Ok, muito bacana. Nós temos assunto aqui para uma noite inteira. Para muitos podcasts. Para muitos, né? Muito obrigada, viu, pela sua contribuição, rica contribuição. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo aí, né, tirou alguma coisa, alguma lição, porque aqui nós não falamos só da criança, né? Não, nós falamos de nós. Quando a gente fala da criança, a gente fala de nós, né? De nós, porque nós já fomos crianças, sim, talvez não recebemos esse treino, sim, de habilidades, não recebemos esse acolhimento, mas então vamos ter que fazer com a gente também, sim, né? De se acolher, para depois reagir, para depois, sim, pensar, né? O que fazer. Muito obrigada, viu? Obrigado você também. Na próxima semana temos mais, quem sabe pode, com um novo convidado. Eu agradeço muito a presença de vocês. Um grande beijo e até a semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau.